Olá, vamos iniciar, né, o nosso estudo e para que a gente possa já ajustando o nosso pensamento, os nossos sentimentos, vamos ler o livro Antônio de Aquino Reflexões, volume 1, o item 55. Todos os que somos espíritas devemos fazer o esforço que estiver ao alcance das nossas mãos, sem angústias, sem traumas, mas com determinação, para darmos os passos no rumo da nossa própria libertação. E com essas palavras de Antônio de Aquino, vamos unir os nossos pensamentos e pedir o amparo e a sustentação para o estudo de hoje. Senhor Jesus, querido amigo, muito obrigado, Senhor, por estarmos reunidos aqui nesse instante, com a presença amiga dos nossos queridos amigos espirituais, do nosso querido irmão Clarencio e da espiritualidade amiga que nos ampara e sustenta. Pedimos então a Deus, nosso Pai, a permissão para darmos por iniciado o estudo de hoje. Graças a Deus. Bom, nós vamos agora, estudar o livro Céu e Inferno e dar continuidade a esse capítulo, que nós vamos falar da impossibilidade das penas eternas. Então, Kardec vai nos trazer hoje todas as impossibilidades, como realmente não existe penas eternas. Só que ele vai trazer exemplos materiais dessa impossibilidade, de como não tem como existir penas eternas. E isso é legal a gente estudar a doutrina espírita de uma forma conjunta, porque você, quando vai estudar sistematicamente a doutrina espírita, é legal você fazer o estudo buscando também complemento nas outras obras, porque isso vai alicerçar o conhecimento. Porque para a gente entender a impossibilidade material das penas eternas, a gente vai esbarrar no conhecimento de reencarnação, das leis morais, de todo o conhecimento de mundos, dos mundos superiores, que a gente, no capítulo 3 do Evangelho, há muitas moradas na casa de meu Pai. Então é bacana quando a gente estuda um item de algum livro, da codificação, e a gente percebe que ele também está disponível para fazer esse conjunto de ideia ficar cada vez mais alicerçado dentro do nosso espírito. Porque o objetivo da doutrina espírita é fazer com que o conhecimento doutrinário que chega a cada espírito, como nós estamos aqui, somos espíritos encarnados e nós estamos estudando. Porém, esse conhecimento, ele vai sendo adquirido pelo nosso espírito imortal. E aí nós passamos a ter uma conduta diferenciada a partir do instante que eu compreendo a doutrina espírita. E isso é muito legal, porque a compreensão da doutrina espírita, ela nos dá um futuro espiritual muito melhor. Ele abre um campo da nossa existência que a gente para realmente de acreditar em penas eternas. A gente passa a acreditar num futuro brilhante, num futuro de conquista, num futuro realmente de perfeição, mesmo ainda sendo um espírito em construção como nós. Porque todos que estamos encarnados na Terra, fazemos parte desse orbe, mesmo desencarnado ainda, todos nós somos ainda espíritos em construção. Estamos caminhando, A gente ainda não sabe ainda em que momento estamos, cada um, mas sabemos que já caminhamos bastante, mas ainda estamos num ponto que precisamos caminhar muito mais. E quando a gente começa a entender que não existe penas eternas, como Kardec vai trazendo aqui para a gente nessa construção de ideias, desde o primeiro capítulo, onde a gente estuda o porvir e o nada, o temor da morte, o céu, o inferno, o purgatório,
Então, tudo isso que no passado, essas crenças que no passado fizeram sentido, hoje, atualmente, principalmente depois da doutrina espírita, elas passaram a ser questionadas. Porque todo aquele que se aproxima da doutrina espírita através do estudo, a gente busca o estudo sistematizado, a gente começa a questionar. Porque aí a gente vai modificando algo dentro de nós. Porque quando a gente chega na doutrina espírita, aquele que não é, como a gente comumente fala, o espírita de berço, né? Mas assim, o espírita que chega à doutrina espírita e se interessa, porque mesmo aquele que é de berço, muitas vezes ele não se interessa em ter o conhecimento doutrinário. Mas aquele que busca o conhecimento espírita, mas principalmente que busca o conhecimento, mas se utiliza dele no seu dia a dia, algumas coisas que eram faladas e eram crenças do passado, elas começam a cair por terra, porque as interrogações elas começam a aparecer sim, porque a gente começa a perguntar, gente, para onde que eu vou? O que que eu vou fazer? O que que acontece depois da morte? Será que eu vou para o inferno, para o purgatório, para o céu? Para onde eu vou? Esses são os questionamentos que a gente tem lá antes da chegada da doutrina espírita. E quando a gente chega na doutrina espírita, a gente começa a entender as possibilidades do espírito após o seu desencarne, o que que acontece, para onde ele vai, o que que ele vai fazer, que a vida continua e que lá, né, que a Terra é um reflexo do plano espiritual, e muitos livros espíritas eles nos falam isso, e até mesmo aqui no próprio Céu e Inferno. Lá na frente, nos depoimentos dos espíritos, eles vêm justamente nos falando isso, a respeito do que eles encontram lá na frente, né, quando eles desencarnam. Mas é interessante essa primeira parte, né, do Céu e Inferno, para que a gente possa realmente fundar o nosso conhecimento, né, para que seja uma fundamentação sólida do conhecimento doutrinário espiritual, né, que é tão necessário para a nossa conduta, porque a partir do instante que eu entendo que não existe céu, não existe purgatório, não existe inferno e que as penas não são eternas, que há um contrassenso nisso, eu começo realmente a ter um novo olhar para tudo que está à minha volta, porque doutrina espírita é isso, é refletir, é parar um pouquinho, olhar e falar, opa, tem alguma coisa que não está legal. E mais interessante, buscar a resposta, porque nós temos condições, temos autonomia para isso. Buscar lá no Pentateuco as respostas das nossas interrogações. Por isso é tão importante o estudo sistematizado. Por isso é tão importante esse cruzamento de informações dos livros espíritas, dos livros doutrinários, principalmente dessa base, né, que Kardec trouxe para nós, codificou, né, um código, ele codificou para que a gente pudesse entender da melhor maneira possível e principalmente, não somente entender, mas fazer uso no dia a dia, se utilizar, saber o que está fazendo, ter firmeza no passo. A partir do instante que eu tenho conhecimento, que eu tenho firmeza, eu olho e falo, ali é uma areia movediça, eu não vou pisar, porque eu sei o que é uma areia movediça. Isso é conhecimento. E o conhecimento doutrinário é isso. Eu passo a olhar a vida como um todo e ter firmeza do próximo passo a dar. E mesmo que eu não tenha essa firmeza ainda, porque nós somos espíritos em construção, nós não somos ainda espíritos 100%, né? Já chegamos à perfeição, mas nós temos a clareza de poder levantar do nosso tombo, e isso é muito bom, porque quando a gente não tinha esse conhecimento, né, então os nossos erros do passado, quando acontecia, eu fiz o erro mesmo, eu matei, eu era maledicente, eu fazia muitas coisas ruins, eu fazia um monte de associações erradas na minha vida, e eu vou para o inferno e acabou, eu vou ter penas eternas, Deus vai me castigar. Isso até era algo até muito fácil de se pensar. Hoje não. Hoje há essa dinâmica, eu errei, beleza, então o que eu posso fazer para modificar? Eu tenho essa possibilidade de fazer essa mudança, eu tenho condições de errar
mas tenho condições de acertar o meu erro ainda nessa encarnação. E isso é fantástico. Isso é, sem dúvida, uma das melhores coisas que a doutrina espírita nos traz. É entender que eu tenho possibilidade ainda nessa encarnação de mudar, de virar a chave, de me tornar uma outra pessoa, de fazer com que eu ainda melhore nessa encarnação. E isso é bacana porque, como eu falei, de cruzar essas informações, no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem, né, o capítulo 3 que vem falando: há muitas moradas na casa de meu pai. É um dos capítulos lindos, porque aqui ele vem falando do acolhimento dos seus filhos, que somos nós, que somos as suas criaturas, que ele tanto os ama, e por isso ele dá N oportunidade para que nós possamos crescer. E seria um contrassenso pensar em Deus como esse pai que pune. E esse pai que pune, ele existiu até a vinda de Jesus. Depois que Jesus esteve entre nós, fisicamente, nos dando exemplo, nos falando o que nós deveríamos fazer ou não fazer, não cabe mais a gente pensar que Deus vai nos punir, porque Jesus foi muito claro a nos falar: Deus é o nosso Pai. Pai nosso que estás no céu. É a oração que Jesus nos ensinou. Então, eu sei que é muito difícil, são 2.000 anos, 2.200 anos, né, que a gente ainda está com essa dificuldade de entender esse Deus de amor. Olha só como é que ainda nos falta o caminhar, porque a gente não entende que Deus é um Deus de amor. A gente entende que a Ele tem uma justiça um pouco diferenciada para um, para outro. Ele age com bondade para aqueles seus filhos escolhidos, para os seus filhos marcados, quando, na verdade, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, tem uma passagem onde ele fala as instruções dos Espíritos, o item 8, né? E aí, Santo Agostinho vem nos trazer essa informação que eu achei linda. É uma frasezinha que ele traz para a gente, né? No item 8, ele fala assim: Deus não abandona nenhuma das suas criaturas. Ai, meu coração enche de alegria quando eu escuto essa frase, quando eu leio, né, essa frase. Por quê? Porque isso dá a gente aquele respiro. Deus, Ele é um Pai, Ele nos ama, Ele não se importa com as nossas dificuldades, porque Ele nos respeita. Muito pelo contrário, Ele nos dá uma nova chance de fazer certo. Ele nos dá a possibilidade de acertar. Talvez ainda pela nossa infantilidade, pela nossa imaturidade, nós não entendemos essas possibilidades. A gente acha que dor é para sofrer, quando na verdade a dor é para fazer com que você renasça, que você busque dentro de si algo para melhorar. E não se acovarde diante da dor. E aí é muito bonita essa frasezinha, né, que ele trouxe aqui para nós, no item 8 do capítulo 3 do Evangelho. Deus não abandona nenhuma das suas criaturas. É um alívio quando eu leio essa frase. Para mim é assim, um bálsamo nos dias difíceis. Porque é ver realmente, é sentir Deus como Pai. É sentir Deus amor. E é isso que nós precisamos, entender Deus como Pai e um Pai de amor. E aí, quando a gente começa a ter essa possibilidade, esse entendimento de Deus, Pai de amor, a gente começa a estudar e ver impossibilidade material das penas eternas. A gente fala, realmente, não existe penas eternas, não tem como existir penas eternas. Porque se existir penas eternas, como que pode Deus marcar felicidade, outro infelicidade? Impossível. Não seria um Pai de amor, não seria um Pai justo. E Deus é o quê? Justo e bom. Né? Então, se Ele é justo e bom, então Ele é justo e bom para todos.
independente do que eu, Andréia, pense do outro. Veja a atitude do outro, veja o que o outro está fazendo ou deixando de fazer. Quem vai julgar, quem vai dar a segunda chance, ou a terceira chance, ou a 10ª, é Deus. É Ele que vai conduzir a sua criatura. E graças a Deus que isso acontece, né? Porque estamos inseridos nisso. Porque como o próprio estudo fala, um dado momento aqui, às vezes aquele espírito que lá no passado foi terrível, produziu um monte de sofrimento para um monte de gente, várias pessoas que estavam à sua volta. Hoje a gente se encontra com ele é um santo, mas quantas encarnações foram necessárias para que aquele espírito amadurecesse o suficiente para que ele chegasse a ser o que ele é hoje? Um espírito ainda em construção, mas muito melhor do que há séculos atrás. Então, quando a gente começa a entender que não existe penas eternas, não tem como, isso aqui já cai por terra, né? Mas Kardec vem nos ajudar nessa reflexão, porque a doutrina espírita é isso, é reflexão, é o tempo todo você pensando, você analisando, você vai e volta, você vai e analisa, e pega um livro aqui e pega outro. Os livros, né, principalmente a codificação, elas são ricas em conhecimento, e o que eu acho muito interessante é um conhecimento atual, né, um conhecimento assim, muito atual, mesmo sendo escrito há 150 e poucos anos atrás, né, é tudo muito atual, muito pujante. Então é muito bacana quando a gente percebe que esse conhecimento ele vai um se misturando com o outro, porque quando eu entendo a lei de progresso, mesmo que a gente habite, né, numa sociedade com muitas diferenças, a gente percebe que há uma oportunidade para cada um. E que se há uma oportunidade para cada um desenvolver as suas aptidões, as suas facilidades ou as suas dificuldades, a gente vê que Deus está respeitando cada espírito, dando a ele, né, o quê? Como Kardec vem falando aqui. Ele pergunta, ora, a alma progride ou não? Aí ele continua, eis a questão, se progride a eternidade das penas, é impossível. Realmente, se há um progresso da alma, o que é o progresso? Eu saio do 0 e vou chegar até 100. E se há um progresso da alma, existe, óbvio, um crescimento. Porém, e que aí é o mais bonito, é o mais enriquecedor, é como Deus faz com que tudo isso aconteça. Convive na mesma sociedade, os pequeninos, né, como ele vem falando aqui, aqueles que ainda estão com dificuldades morais, de se manter moralmente, caem com facilidade nas esparrelas da vida, mas também dentro da mesma sociedade, na mesma época, existe aqueles espíritos que já progrediram e reencarnaram e estão nos ajudando. Através dos seus exemplos, através das suas condutas, através da forma inteligente como eles saem dos seus problemas. E a gente, aqueles pequenininhos, né, a gente começa a observar. Ei, olha lá. Principalmente a gente pega estudos de alguns nomes, tanto da doutrina espírita quanto não. Eu gosto muito de ler biografia. E aí a gente vai ler a biografia de alguém e a gente fala assim, nossa, como ele evoluiu, como ele saiu dos problemas, como ele entrou no problema, mas como ele conseguiu sair do problema. É tão interessante isso, é fantástico isso. Eu sempre trago uma biografia que eu gosto muito, que é de São Vicente de Paulo. Ele lá em 1700 alguma coisa, nessa encarnação, ele era um espírito que ele levava a bondade a qualquer canto. E aí, quando ele era um homem amoroso com aqueles que estavam à sua volta, ele fazia brotar nos homens mais difíceis que estavam lá presos, lá nas masmorras, ele fazia brotar um sentimento de amor, um sentimento, um desejo do bem dentro naqueles homens, né, aqueles presos, quando ele ia visitar. E aí é bonito, porque quando no Evangelho, no livro dos Espíritos, lá, não lembro agora a questão, ele vem falando sobre a caridade, é justamente tudo o que ele fazia lá atrás. É lindo a passagem dele, quando ele fala a respeito da caridade. Então a gente entende, né,
que ele conseguiu brotar no outro. Então, quer dizer, ele era um espírito que já tinha caminhado, que já tinha passado por todas as diversidades ao longo da sua trajetória de espírito imortal, nas suas diversas encarnações, tá? Mas ele ajudava o outro que ele podia lá em dificuldade. Imagina, 1700 e pouco, você lá dentro das cadeias, levando amor, fazendo brotar bons sentimentos naqueles homens que ali estavam. Realmente, era um homem, era um espírito de envergadura que conseguia fazer com que o outro pensasse mais e melhor no bem. Olha que lindo. É muito bonito isso, né? E aí a gente percebe, né, como Kardec vem falando aqui, que em determinado momento esses espíritos ainda inferiores, né, eles vão virar a chave, eles vão querer progredir. E aí vão chegar num patamar de voltar e ajudar o outro. Isso é a lei de progresso. E quando a gente estuda, né, por isso que eu falo sempre nos estudos, o importante da gente estudar os livros combinados. A gente pega lá a questão 100 do Livro dos Espíritos, que fala da escala espírita. Cada um está num patamar, né? Porém, aqueles espíritos hoje, que são espíritos puros, passaram também por todo aquele progresso de espírito, por todas aquelas dificuldades ali dos espíritos inferiores, dos bons espíritos, até chegar na ordem de espíritos superiores. Por isso eles entendem tão bem as nossas dificuldades ainda. E isso é muito bacana quando a gente percebe, né, que nós vamos progredir, que é uma lei de progresso, porque isso nos impulsiona, faz com que a gente queira de verdade ser melhor, ter uma vida melhor, ainda encarnado. Como ele também traz aqui o exemplo. Kardec trouxe um exemplo muito interessante aqui, quando ele fala de um rapaz de 20 anos, que lá em eternidade, né, com 20 anos, ele era viciado, ele era ignorante, ele era cético, ele negava a sua alma e negava a Deus. Isso quer dizer, ele não estava nem aí nem para si mesmo, nem para nada. Ele ainda tratava toda a sorte de malvadeza. Ele não estava aí nem para ele, nem para ninguém. O que ele pudesse fazer de mal, ele fazia. Porém, estando num lugar que favoreceu essa mudança, né, Kardec veio falando aqui, favoreceu a sua mudança. Então, ele estava com pessoas onde hábitos, pensamentos, sentimentos e atitudes eram diferentes da dele, fez com que ele refletisse e virasse a chave. E, em determinado momento da sua encarnação, ele passou a ter um comportamento muito melhor. Ele amadureceu, ele ficou melhor. Chegando lá na sua velhice, ele passou a ser um homem bondoso. Olha só que bonito, né? Uma virada assim de chave muito legal que ele deu ainda lá na sua idade madura, digamos assim, porque aqui Kardec coloca 20 anos. Mas digamos que aos 25 ele começou a ter essa modificação de caráter. Porém, ele fala aqui, né? Kardec vai continuando. Ele conseguiu chegar à idade mais avançada, ele conseguiu fazer essa mudança. Então, digamos que ele, dos 25 aos 70 anos, ele conseguiu fazer essa mudança. Porém, Kardec coloca como exemplo, se a pessoa, aos 25 anos, no início ali das suas mudanças, ele morre, acontece um acidente com ele, ele morre, e ele não consegue fazer essas mudanças, é justo quando ele entra no plano espiritual, né? Porque aquele que conseguiu chegar aos 70 anos e conseguiu mudar a chave do seu comportamento, do seu pensamento, do seu sentimento, e ele conseguiu chegar aos 70 anos modificado, com certeza ele entrou no plano espiritual de uma forma muito melhor, muito mais agradável, foi recebido de uma forma diferenciada, né? Em relação a toda a mudança, todo o esforço que ele fez. E aquele que morreu aos 25, ainda não tendo feito, né, esse mesmo exemplo aqui que Kardec fez, se ele não tivesse chegado a 70 anos, tivesse morrido aos 25, ele iria chegar ao plano espiritual com todas as dificuldades que ele tinha lá aos 25 anos, sem fazer a mudança de chave dele. E aí, para ele, era penas eternas? Então, não seria justo, né? Um conseguiu, né, mesmo exemplo, conseguiu viver até os 70, e esse mesmo rapaz não conseguiu viveu apenas até os 25 anos,
Então Deus não seria justo. Por quê? Como é que uns conseguem viver até os 70 anos e fazer a sua mudança e outros não? E aí fica tudo assim? Ah, você conseguiu, ótimo. Você não conseguiu, vai ficar aí nas penas eternas. Por isso que Kardec vem nos alertando que é impossível, materialmente falando, dando alguns exemplos simples e básicos, né, para que a gente possa entender que não existe penas eternas. Né? O que existe são possibilidades que nos são ofertadas. Ou eu consigo nessa encarnação fazer a mudança de chave, ou eu não consigo fazer. Mas se eu não conseguir fazer, eu vou ter uma nova chance que Deus vai me ofertar, para que eu possa me desenvolver. E aí vão vir, dentro desse pacote, né, de uma nova oportunidade, as formas com que eu vou ter, né, os instrumentos que eu vou ter para modificar. Então, é muito interessante quando a gente começa a refletir sobre esses questionamentos que Kardec vem nos trazendo a respeito de penas eternas, reencarnação, o que nós estamos fazendo aqui, qual é o objetivo de cada encarnação, e quando eu reencarno, qual é o propósito de eu reencarnar, o que eu vou trazer comigo quando eu venho, o que eu vou levar quando eu vou para o plano espiritual. Então, todos esses questionamentos são questionamentos que a doutrina espírita, a gente começa a estudar, começam a aparecer. E aí vão sendo respondidos, tá? Porque a gente tem a resposta. Muitas vezes a gente não compreende, mas com o passar do tempo, com o passar do amadurecimento moral, do estudo sistematizado, das reflexões diárias, desse cruzar, né, do livro dos Espíritos, do Céu e Inferno, da Gênese, do livro dos Médiuns, a gente começa, de fato, a se entender como espírito imortal. E qual é a minha importância dentro da sociedade? O que eu estou fazendo aqui? Né? A gente entende isso de uma forma muito melhor. E isso nos dá um conforto, porque a gente passa a entender que Deus nos ama, estar vivo é uma possibilidade única, temos muitas oportunidades de acertar, mesmo na dificuldade, que todos nós passamos por dificuldade, mas o principal, que nós temos sempre instrumentos, bons espíritos, livros. Hoje, então, no auge da tecnologia, nós temos a tecnologia para buscar o alento, o consolo, o amparo, a sustentação, e isso sim é que nos dá a certeza de que sairemos dessa vida muito melhor do que nós entramos. Então, meus irmãos, vamos encerrar o estudo, que possamos, né, agradecer a Deus a oportunidade de refletir sobre esses assuntos que são sempre muito importantes para nós, enquanto espíritos encarnados, ainda com tantas possibilidades de acertar. Isso é o mais bonito. Nós podemos acertar sim, podemos chegar lá no plano espiritual com muito mais acertos do que erros, e isso é fato. Temos sim, basta acionar a nossa vontade de entender qual é o nosso propósito da nossa vida de espírito imortal. E aí, meus irmãos, é estudo e colocar em prática a doutrina espírita. Então, agora vamos unir os nossos pensamentos mais uma vez para agradecer a Deus esse momento do amparo e sustentação. Senhor Jesus, só nos resta, Mestre querido, agradecer. Muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos em Teu nome, nessa casa que tanto amamos. Obrigado, Senhor, por o nosso querido irmão Clarencio, que ampara a todos, auxilia nos momentos de angústia, nos momentos de dificuldade, que possamos ter a certeza do pensamento desse irmão, que Jesus aciona todos os amigos espirituais necessários para nos ajudar.
Que nesse instante, Senhor, possamos agradecer o amparo e a sustentação desses espíritos amigos que com alegria fazem o seu trabalho da melhor maneira possível. Que possamos então encerrar o estudo agradecendo a Deus e pedindo a Ele o amparo e a sustentação sempre. Graças a Deus.